vinha aqui umas 2 vezes, que papai viajava o Brasil inteiro, pelo menos uma vez por ano, né? E aqui na Paraíba eu me lembro que nós viemos 2 vezes, quer dizer, vim 2 vezes com meu pai. Depois que as coisas passam, às vezes é difícil encontrar o adjetivo certo. Que o adjetivo que a gente sente é tão grande que é difícil transformar em palavras muitos anos depois. Mas eu fui, já que estamos falando dele, fui muito feliz com o Paulo. Paulo era caladão. Paulo se jogava num sofá que tinha lá no escritório dele, voltava-se para a parede e ali ele ficava um dia inteiro. Como eu já sabia, eu não ia... Paulinho, quer café? Paulinho, quer... Não ia. Já sabia que se ele quisesse, ele gritava, porque era um duplex, ele ficava no andar de cima. Então aí, quando ele queria, ele batia palmas, a gente aparecia, dizia, café, tá bom. E assim ele viveu os últimos anos, comigo, com grandes amigos em torno, e com o café, e a máquina de escrever, e toda aquela maravilha daquela cabeça bem-humorada, cheia de espírito, cheia de ganho, escrevendo a maior obra da dramaturgia nacional, que é A Gota d'Água, de Paulo Pontes. Música de Chico Buarque. Meu pai era o ator Procópio Ferreira, um ator muito conhecido naquela época, um grande ator e um grande intelecto. Era um homem muito inteligente, dotado de um espírito aguçado, que só os anjos muito, muito claros é que dão para uma pessoa assim. Papai era deslumbrantemente engraçado. E eu tenho um grande prazer em ver que o jovem está muito interessado no teatro. Eu olho para a plateia, eu enxergo só a primeira fila. De trás não enxergo mais. A primeira fila dá para eu enxergar. Muito jovem. E jovens bonitos. Uma juventude linda a nossa. Deve ser uma infância muito bem organizada pela minha mãe, que era uma perfeccionista. E ela encontrou em mim uma pessoa fácil de lidar. E ela me tratava com muito carinho, mas também com uma rigidez, por outro lado, né? Já almoçou, já lançou, já jantou. A alimentação foi uma coisa muito importante na minha vida. Sempre fui muito bem alimentada pela minha mãe, no começo com o peito, depois com a comidinha, e assim fui indo. E mamãe sempre me tratou como se eu fosse já um ser humano grande. E isso fez com que eu tomasse responsabilidades muito cedo, que foi o que eu fiz. Eu diria, primeira coisa, né? Persistência. Não se decepcionar, não ficar desiludido logo se o começo não for tão fácil quanto ele pensou que seria. The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, for which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. O Sinatra é uma coisa maravilhosa, né? A dicção de Sinatra, não querendo tê-la, mas tem uma dicção perfeita, cantando aquelas canções difíceis, como I've Got You on My Skin, na segunda frase, é difícil, ele faz como ninguém. E eu fico ali, na gravação, ouvindo a respiração dele, a beleza de cantor maravilhoso. Uma pessoa deslumbrante também, muito apaixonado sempre, e muito competente naquilo que fazia. Os arranjos dele, ele era muito cioso com os arranjos. E ele era músico, ele entendia bastante de música. Ele fazia questão que os arranjos estivessem à altura daquilo que ele estava dizendo no lírico. And so it's true.
without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my